A exploração espacial, olha, está passando por uma transformação radical. E a gente vai além daquelas missões que enchem os olhos, sabe? Vamos mergulhar na economia e nos desafios gigantescos por trás dessa nova corrida espacial. Então vamos lá. Para começar, vamos botar as coisas em perspectiva. Esse número aí, 4,1 bilhões de dólares. Esse é o custo de um único lançamento do foguete SLS da NASA. É, um valor literalmente astronômico, né? Por décadas, foi isso que manteve o espaço como um clube super exclusivo. Pois é, essa pergunta está simplesmente virando o jogo. A gente vai entender agora como essa redução brutal de custos está se tornando realidade e quais são as consequências, digamos, inesperadas dessa nova era. Primeiro, um pouco de contexto, que é importante. Durante muito tempo, o acesso ao espaço era basicamente controlado por governos. E o motivo era um só: o custo era proibitivo. Os sistemas de lançamento antigos, os tradicionais, tinham preços nas alturas. A gente está falando de centenas de milhões de dólares, o que tornava qualquer projeto comercial praticamente impossível. O Delta IV Heavy, por exemplo, chegava a custar quase $500 milhão por voo. É muita coisa. Essa barreira financeira toda significava o seguinte: só as agências espaciais com orçamentos gigantescos conseguiam de fato mandar alguma coisa para a órbita. Isso limitou demais quem podia participar da brincadeira e, claro, o que era possível fazer lá em cima. Só que esse modelo foi totalmente quebrado. E o que quebrou foi uma mudança de tecnologia fundamental, a reutilização de foguetes. A grande virada de chave foi essa. Antigamente, um foguete era como se fosse um item de uso único, sabe? Ele voava uma vez e era completamente descartado, jogado no oceano ou queimado na atmosfera. Empresas como a SpaceX simplesmente mudaram essa lógica. E o impacto disso é enorme. A SpaceX, por exemplo, economiza uns $15 milhões toda vez que consegue reutilizar um propulsor, que é a parte mais cara do foguete Falcon 9. E claro, essa economia acaba sendo repassada para o cliente, o que diminui o preço final do lançamento. Parece simples, né? Mas é um conceito incrivelmente poderoso. Essa inovação foi, sem dúvida, o principal motor por trás da queda vertiginosa nos preços de lançamento que a gente está vendo acontecer hoje. E o objetivo final é ainda mais impressionante. Esse é o custo que estão projetando para cada lançamento da Starship, da SpaceX, um veículo que é para ser totalmente reutilizável. Imagina só, sair de bilhões para alguns poucos milhões de dólares por voo. Isso abre portas para coisas que, até pouco tempo, eram pura ficção científica. Bom, com os custos despencando, a porta do espaço se abriu. E agora, não é mais uma empresa só que está na frente. O que a gente tem é uma competição comercial em escala global. E a competição está super acirrada. O GSLV Mk3 da Índia, por exemplo, já bate de frente em preço com o Falcon 9 da SpaceX. E já tem novos concorrentes, como a Rocket Lab, com planos de entrar no mercado com preços ainda mais competitivos. E o campo de jogo está cada vez mais cheio e diverso. Tem desde gigantes americanas como a Blue Origin, até agências de países como o Japão e até mesmo startups de foguetes menores, como a Relativity e a Rocket Lab. Tá todo mundo querendo uma fatia desse bolo que é o mercado de lançamentos. E é exatamente aqui que a nossa análise muda de foco. Porque todo esse acesso fácil e barato ao espaço, por mais revolucionário que seja, está trazendo junto um pacote de problemas totalmente novos, complexos e que ninguém tinha previsto direito. Essa explosão de atividade espacial criou desafios gigantescos. A órbita da Terra hoje, em muitos aspectos, virou uma fronteira sem lei, sabe? Um verdadeiro velho oeste. O problema mais imediato, mais palpável dessa nova era é o lixo espacial. Cada lançamento, cada satélite desativado, tudo isso contribui para um problema que só cresce. E a escala do problema é assustadora. A gente está falando de tudo, desde satélites abandonados do tamanho de um ônibus até fragmentos minúsculos de tinta. Só que todos eles estão viajando a velocidades hipersônicas, capazes de destruir um satélite ativo numa colisão. O ponto-chave aqui é que os desafios vão muito, mas muito além do lixo. A militarização do espaço está acontecendo em tempo real. A gente viu isso com o uso dos satélites Starlink na guerra da Ucrânia. Empresas e países já estão falando em minerar a Lua, mas quem é o dono? Não tem lei que defina isso. E os tratados que existem são da época da Guerra Fria. E isso tudo nos leva à questão final, e talvez a mais crítica de todas: a necessidade urgente de atualizar as leis e a diplomacia para essa nova realidade do espaço.
O Tratado do Espaço de 1967 foi feito para um mundo com só 2 grandes jogadores, focados em exploração. Hoje o cenário é outro, um mercado comercial global agitadíssimo, com turismo, mineração de recursos e, claro, o problemão do lixo espacial. A verdade é que a gente está operando num vácuo, tanto legal quanto ético, tentando aplicar princípios da Guerra Fria a uma realidade do século XXI, para a qual eles simplesmente não servem mais. A boa notícia é que essa discussão sobre soluções já começou. As ideias que estão na mesa incluem criar novos fóruns para nações e empresas negociarem, padronizar leis para todo mundo operar com as mesmas regras e incentivar a colaboração internacional para desenvolver a tecnologia que a gente precisa para limpar a órbita. No fim das contas, essa revolução do acesso barato ao espaço abriu um universo de oportunidades, mas também abriu uma caixa de Pandora de desafios. A grande pergunta que fica no ar é se a gente vai conseguir gerenciar essa nova era de forma cooperativa e sustentável ou não.